Oi, Débora. Olá, Oi, Fernanda. oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo. Será que a gente consegue tocar o nariz aqui, ó, na lateral? Contato. E o topo da cabeça, será que a gente encosta? Vamos ver, acho que cabeça com cabeça. Eu tô te vendo um pouquinho pixelada. É, É, não sei se sou só eu. aqui tá bom pra mim. E vocês como estão vendo? Quem tá assistindo, tá vendo como? Tá bem? Tá pixelado? Lindo dueto de quarentena. Alguém comentou, É, Abel. Também tá pixelada, tá pix, Fernanda. Talvez tenha que ir mais perto da sua fonte de. Ah, agora melhorou. Vai ver que era a mobilidade. Melhorou, estão dizendo. tá. Massa. Uhum. Vamos Deixa eu esperar ver só então. mais um. Eu acho que eu vou apoiar o celular aqui. Tá travando um pouco pra mim. Tá? Aqui não. Tá bom pra Tá, mas você? tá bem pixelada você. Deixa eu ver se eu for. Aqui. Tá pixelado ainda? Pra mim tá um pouco. Deixa eu ver mais pra cá. Melhorou? Não, pra falar a verdade. Mas vamos assim, às vezes é uma questão de tempo. Tá.
Marla! Oi, Marloca! Oi, Bela! Andressa. Na verdade, não tá bom, Fer, tá travando. Tá travando. Deixa eu ver. Quem sabe eu saio e você me chama de novo. Tá bom. Tá? Vou sair. Oi. Oi. Ah, agora acho que foi. Mas alguém está dizendo que é a Bel. A Bel está dizendo que talvez tenha a ver com a luz e o movimento. Mas que dá pra Tá, então gente. parei. Então tá. Então vamos começar? As pessoas Vamos. e a gente começa. Tá Massa. bem. Então, bem-vindas e bem-vindos. Aqui é o século 22, hoje é o ano de 2120. Estamos então há 100 anos sem contato e improvisação. Eu sou a Marília Carneiro, da Mutina Aquela que Dança, e eu convidei vocês para entrarem aqui hoje para vermos e ouvirmos as histórias da Fernanda Carvalho Leite, que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, toda encasacada. A Fernanda é artista cênica, foi atleta, estudou biologia e tem se interessado na relação entre arte, ciência e espiritualidade, buscando em diversas fontes amparo para suas intuições mais antigas. Defendeu em sua dissertação de mestrado a prática da improvisação por contato, tomando como foco o Festival Sul em Contato, como um possível caminho para experienciar este entrelaçamento de campos na vida. Eu agradeço então a Fernanda e a todas as pessoas que toparam fazer essa entrada aqui nesse novo instrumento de convívio e interação que o século 22 nos impõe, que são as lives. Tem certas coisas que eu acho que só de mãos dadas a gente cria coragem de fazer, né? Acho que muita gente não estaria entrando numa live não fosse as condições colocadas. As entrevistas são alguma coisa que eu faço desde o século XX, por causa do meu ofício de pesquisadora. Eu tenho muito prazer em escutar as histórias das pessoas. Então, é uma situação que eu crio para que a gente possa escutar as histórias. E hoje a gente, então, o objetivo da nossa presença aqui é escutar essas histórias que a Fernanda vai trazer para a gente. Elas viram um ponto de referência também, que é datado, mas a gente vai voltar a falar delas muitas vezes, ao menos por aqui, entre as pessoas que estudam comigo. Então a gente vai falar, lembra aquilo que a Fernanda falou naquela entrevista no século 22? Então é um material que compõe um acervo mesmo, que vai qualificando os nossos processos de ensino-aprendizagem. Eu gosto muito. Eu estou aqui na sede da Mutina, que está fechada desde 16 de março de 2020, ou seja, há um século. Fernanda, uma palavra inicial? Obrigada, Maria querida, por esse convite. Mais uma palavra. Então, eu estou aqui com 146 anos, muito feliz de estar viva e pensando presente, passado e imaginando o futuro. Muito grata mesmo, querida. Uma honra estar aqui conversando contigo e parabéns pelo teu movimento. Prazer, prazer mesmo poder mover. Eu quero então falar uma coisa para vocês todas que estão aqui presentes, que é eu convido vocês a fazerem mais ou menos uma autogestão aí dos comentários, porque a ideia não é que a gente vai ficar interagindo o tempo todo com os comentários.
Mas, do lado dessa lacuna, vocês vão encontrar uma caixinha que tem uma interrogação, que é uma caixinha de perguntas. E eu convido, então, vocês a fazerem perguntas para a Fernanda. Quem quiser fazer pergunta para mim, depois me liga, tá? Essas perguntas são para ela. E também, já com base nas experiências anteriores, eu quero dizer que a ideia não é que você chegue com uma pergunta pronta, mas que seja uma pergunta que ela emerja dessa live, tá? E aí vocês vão fazer ela aí no último bloco a gente abre. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer para começar é rememorar a primeira vez em que eu me lembro em que estivemos juntas. E a primeira vez, agora talvez você vai se surpreender, que nós estivemos juntas no mesmo espaço foi em 2005, em Brasília, no primeiro Festival Internacional de Contato e Improvisação, que foi organizado pela Paola Guzmán e o Diogo de Carvalho. E eu me lembro muito bem de você lá, dançando, deu uma aula, né? E você comenta sobre esse festival nos seus textos, tanto no que você publicou lá no Chão de Dança, quanto na sua dissertação e outros, e eu acho que a gente pode partir um pouco por aí. A gente vai um pouco direcionar a nossa conversa para o Sul em Contato, para essa experiência de organizar esse festival. E, como eu não sei se todo mundo sabe da sua história, que é fascinante, eu vou trazer aqui alguns tópicos. Então, queria marcar que em 98 e 99, a Fernanda relata que conheceu o Contato e Improvisação nos Estados Unidos. Em 2005, esteve nesse festival em Brasília, esse primeiro que acontece aqui no Brasil, onde tinha muitos argentinos. A Cris, tudo, estava dando aula lá, né? E a partir daí surgiu uma oportunidade de ir para Buenos Aires, um festival, e um impacto de conhecer o movimento de contato e improvisação na Argentina. Em 2006, Fernanda faz uma ação que é importantíssima para o contato e improvisação, não só no Brasil, né, mas de uma maneira geral, que é a produção da vinda da Nancy Stark Smith e do Mike Vargas para 10 dias de aula em Porto Alegre, e depois eles fazem uma passagem pelo Estúdio Nova Dança, por intermédio da Tica Lemos, e também é a primeira vez que eu, então, estudo com a Nancy, e a gente faz lá um underscore, né? Em 2009, então, acontece a primeira edição do Sul em Contato, que tinha um formato extensivo, durou 9 meses, com uma série de atividades, e tinha um objetivo de disseminar a prática aí em Porto Alegre, oferecendo algumas bases técnicas e também ativar os intercâmbios com a América do Sul. Em 2010 e 2011 tem uma pausa no festival, a Fernanda vai para Nova York, e aí tem uma integração de uma pesquisa que eu me lembro muito nessa época de ver os anúncios dos seus trabalhos, que é essa integração do Viewpoints, né? E o Suzuki com o contato e improvisação. Aí em 2012 e 13 retoma o festival, o Sul em Contato, trazendo vários professores de diferentes países da América Latina. E isso segue. Em 2014, uma novidade que se apresenta é o caráter imersivo. E tem uma vantagem, né, do caráter imersivo que está destacada assim nos textos, que é o fato das pessoas se hospedarem juntas, dormirem juntas, comerem juntas, colocando o convívio como parte, né, desses aprendizados. Em 2016, tem um foco na ocupação de espaços públicos. Tem até a Débora, né, estava aí, eu vi o vídeo hoje e vi que ela estava lá. Em 2017, tem um tema bem específico, né, que toma o festival, que é atenção plena, dança plena, vida plena, questionando como a atenção plena em nossas práticas pode nos ajudar a lidar com violências diversas da vida. Já um tema bem específico, né? Em 2018 também
é tematizado, então eu entendo que daí começa algo que vai especificando mesmo temas e o foco no trabalho com as crianças, que tem a ver também, acho que com o nascimento do seu filho, né, e tudo isso. E em 2019, agora é por minha conta, eu vou interpretar que tem um foco em autofinanciamento. Acho que vocês fizeram uma provocação grande, né, sobre o financiamento e o que fazia sentido aí. E a outra coisa que também me chama a atenção, que eu considero que a edição de 2019 ela foi inovadora do formato dos festivais de contato e improvisação de uma maneira geral. E eu acho que uma das inovações foi esse foco dessa discussão do autofinanciamento e sobre as inscrições voluntárias para dar aulas, né? Então, teve uma curadoria dos professores e a gente vai poder falar um pouquinho disso. Então, bom, feita aí essas pontuações, eu vou te perguntar usando um termo que você utiliza também, que é qual é o impulso criador para o Festival Sul em Contato, lá em 2009? Em 2009 foi a ida para o Festival de Buenos Aires, que já era a 9ª edição, um festival internacional. E eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de professores, a quantidade de praticantes, 2 ou 3 oficinas acontecendo ao mesmo tempo, todos os dias, jams durante uma semana, jams concomitantes, com música, sem música. Enfim, eu vi o fenômeno da comunidade de contato e improvisação em Buenos Aires. E aquilo eu pensei, gente, a gente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vizinhos da Argentina, precisamos colocar o Sul em contato. Marília, você sumiu para mim. Pois é, mas eu tô te ouvindo. Tá, então eu vou seguir. Tá, não Então sei o que foi houve. essa. Espero que volte logo. Mas você tá preta aqui para mim, tá uma tela preta. Então foi isso, sabe? Foi estar lá, ver aquele movimento. E aqui em Porto Alegre ainda engatinhando, foi em 2005, comecinho, foi, você voltou. Foi antes do projeto da Nancy, eu já estava com o projeto da Nancy em andamento, para encaminhar para o FUNPROARTE, né? E então foi isso, gente. Eu preciso colocar o Sul em contato. Precisamos borrar essas fronteiras, precisamos permeabilizar essa relação, fazer esse intercâmbio de professores e praticantes. Tanto que o que aconteceu quando eu tive o projeto aqui, o contato e improvisação não era muito conhecido. Inclusive na comunidade de dança, entre os praticantes de dança em si. Foi em 2001 que eu me lancei numa primeira jam, com uma facilitação, e depois comecei a dar oficinas e produzir professores que passaram por aqui, que eu conhecia, que a gente foi fazendo pontes por e-mail e tal, e eu fui produzindo. Uhum. Eu já tinha uma prática de produção em teatro e em dança. Então, isso já tinha uma estrada aí que me facilitava produzir evento. E aí, então foi isso. E aí eu já tinha esse projeto de trazer a Nancy para cá, rolando no edital. Conseguimos uma aprovação assim. Foi o último projeto a ser aprovado da seleção, assim. Conseguimos, porque ninguém sabia direito o que era, eu acho que era por isso. E quando eu fiz o projeto da Nancy, divulguei para os amigos argentinos e mais da metade da turma eram de argentinos e tinha uma uruguaia também. Foi super barato, um absurdo, assim, muito, muito bom. E aí, terminado o projeto da Nancy, estreitada relações com argentinos e uruguaios, eu fiz o Sul em Contato, com o objetivo de fomentar
facilitar uma espécie de formação em contato e improvisação em Porto Alegre, com uma regularidade. Então, foram 12 oficinas ao longo de 9 meses, oficinas de 3 dias cada, com 6 horas cada dia, mais jam. Então, era 3 horas de manhã, 3 horas à tarde e 3 horas à noite de jam. Então, era sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, segunda. Foi super barato para os participantes, porque tinha um financiamento majoritário da prefeitura. E é isso, e metade dos professores eram, mais da metade, eram da Argentina, um do Uruguai, o Ralph, que é da Alemanha, nômade, e brasileiros, que eu conheci principalmente no Festival de Brasília, que eu conheci o Ricardo, conheci o Fernando Neves, conheci a Cristina Turdo. Né? E aí foram professores que eu fui convidando e outros que eu fui convidando por conhecer de outras fontes, como a Florência Martinelli, que já tinha vindo a Porto Alegre dançar com a companhia dela e facilitado uma oficina com contato e improvisação também na aula. E ela veio como representante do Uruguai. E também a Lela Queiroz, que trabalhava com BMC, eu achava super importante ter alguém que trabalhasse BMC com contato. E, Fernanda, fala um pouquinho de por que pareceu tão importante disseminar o contato e improvisação. Cara, é que para mim, a experiência que eu tive lá em 98, ela foi um salto quântico, sabe? Foi um insight, aconteceu alguma coisa em mim que diz que juntou peças no meu quebra-cabeça existencial. E eu disse, eu quero formar essa figura aqui. Eu quero juntar mais peças desse jogo. E foi um interesse muito grande. Então, terminou minha temporada lá de estudos em teatro e dança lá. Voltei para Porto Alegre, ávida por saber mais, por estudar, por praticar, por promover, porque não havia professores de contato. Na companhia que eu trabalhava, que era a Anima, companhia de dança da Eva Chu, nós usávamos improvisação muito. E eu, chegando de viagem, também fui trazendo mais incentivo de trabalhar o contato. A Eva já facilitava coisas em contato. Foi, inclusive, com ela que eu conheci o livro Sharing the Dance, da Cynthia Novak, que é um livro fundamental na história do contato e improvisação, estudo antropológico. Então eu sou movida por esse tesão, assim, fui movida por esse desejo de realizar aqui uma coisa que não tinha. Então fui conhecer, aí viajando com a dança, conheci a Tica, no estúdio Nova Dança, lá tive acesso a várias contact quarterlies. Então fui lendo, estudando, praticando, até que ousei começar. Né? Ousei começar a facilitar jams primeiro e facilitar uma condução também, né? Um aquecimento, uma mini oficina até liberar jam. E foi isso que eu já disse, né? Facilitar, aí depois dar mais oficinas mais extensas e sempre em lugares diversos, as jams eram itinerantes. Então foi isso. E aí depois eu fui fazer uma especialização, porque daí eu coletei muito material de artigos e as revistas e internet, textos, tudo em inglês, sobre contato e improvisação. E aí aquela coisa, né? Traduzir isso, eu lia, mas aquilo precisava ser traduzido e publicado em português. Aí então eu fui fazer uma especialização que era Pedagogias do Corpo e da Saúde. Uma especialização lá na URGS também, aqui na Federal. E aí, com o propósito de fazer, fiz uma revisão bibliográfica sobre
tudo sobre contato e improvisação. E aí acabou também resultando num artigo que foi publicado e ficou disponível na internet. Eu acho que ele foi bastante consultado, porque na época foi 2005, eu acho que foi a publicação, muito pouca coisa em português ainda. Agora tem bastante, mas Aham. Sim, ele tá aqui até. era vontade, assim como eu me apaixonei, como eu senti que ali tinha muitos significados a serem esmiuçados, a serem investigados, significados de corpo, significados de vida, de sentimentos, sei lá, era tão complexo, tão rico aquilo tudo. Que bom, né? Uma vida assim de interesse, de paixão. E aí Sim. eu me coloquei nesse propósito. Já que eu morava aqui não tinha, de trazer o máximo de pessoas para cá, para ter essa diversidade de professores, de facilitadores e que mais pessoas dançassem, porque contato é isso, precisa de alguém para dançar junto, né? Não, a gente até dança com solo, sozinho, né? Com chão, com bola, com coisa, com bicho, com filho, mas barato é a gente se misturar, dançar com bastante gente. Sim. E, Fernanda, que entendimentos que foram sendo construídos ao longo das edições que foram fazendo ter sentido continuar e mudando as características do festival? O começo da pergunta, como foi? Faltou. Entendimentos que foram Entendimentos. construídos, né? Então, por exemplo, Bom, tá, vai lá. é, a primeira edição teve um grande financiamento, né? Então tinha dinheiro que eu podia trazer professores, pude trazer 6 professores da Argentina de avião, ficar, ter comida para eles, ter um cachê para eles, ótimo, né? Ter toda a infra, assim. Aham. Terminou o financiamento, né? Uma pausa de 2 anos, fui desenvolver essas pesquisas pessoais, né? E aí deu vontade. Pô, em 2012, Contato estava fazendo 40 anos de vida, né? Uhum. O primeiro marco é em 1972, né? 2012, 40 anos. Vontade de celebrar essa prática. Uhum. E aí me juntei com uns parceiros, né? A Priya, o Sarraj e a Ju Vicari na época. O Sarraj e a Priya foram meus alunos e a Ju também aluna, mas também tem a trajetória super consistente dela de bailarina pesquisadora. E, e fizemos, vamos produzir, vamos fazer então um formato mais pequeno, menor, inspirado no Festival de Montevidéu, daí, a inspiração do formato de Montevidéu, que é de 4 dias, com então, nós buscamos um representante da Argentina, um do Uruguai e um do Chile, que no primeiro Sem Contato não teve. Uhum. Então, nós procuramos essa distribuição de nacionalidades para formatar, para realizar esse encontro de 4 dias, então, num formato menor. Pagamos todos os professores das inscrições dos participantes. E foi um ano também que o Ray Chan estava aqui. Então, nós fizemos, além desses 4 dias com professores sul-americanos, mais 2 dias com o Ray Chang, um norte-americano, né? Da primeira ou segunda geração, né? do contato. E que foi lindo, então. Aí foi assim, aí no ano seguinte foi semelhante também, na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um espaço cultural do governo do estado. Nós tínhamos as refeições que iam para lá em marmitas, podia escolher comprar ou não, mas a gente procurava ter esse momento de fazer as refeições juntos também. No ano seguinte foi a mesma coisa, 4 dias com professores Argentina, Uruguai e Chile. E depois a gente migrou para a Casa Cultural Tony Petzold, que era uma casa de dança. Tony Petzold foi uma grande mestre de balé aqui em Porto Alegre. E a Thaís Petzold, neta dela, contateira também, bailarina, pesquisadora, performer, ela assumiu a gestão da casa
E então fizemos uma parceria com ela e o festival então entrou nesse caráter imersivo, o que foi uma sugestão do Sarraj, da Priya, de dormir na casa, já que ela é uma casa que tem duas grandes salas de dança, mas também tem salas menores. E aí, de cozinhar, fazer as refeições. Eu não sei, Maíra, foram insights que foram vindo a cada ano, de pensar como vai ser esse ano, né? E vendo as pulsões do país ou pulsões próprias, né? Eu acho que o ano Ocupacidade teve um viés bastante político. Depois, percebendo as violências diversas no aspecto político, econômico, social ou até de comunicação. A gente teve uma oficina de comunicação não violenta também, humanas, né? Como lidar com isso tudo na dança, né? Uma dança pacifista, como contato por improvisação, onde a gente não impõe ao outro isso, o que poderia ser uma forma de violência também. Então, assim, são inspirações que vêm. Depois, a vontade de trabalhar a questão da criança na dança, né? Tanto a criança, meu filho, o filho dos outros, as crianças em geral, o quanto a gente se sente criança dançando contato. Para mim, quando eu comecei a dançar contato, para mim foi evidente uma volta à infância. Sabe? De virar de cabeça para baixo, de te pegarem, de rolar, de ter uma corporeidade diferente da que o adulto tem. Uhum. E uma intimidade tátil diferente também da que o adulto tem. Uhum. E uma tridimensionalidade no movimento, que seja por causa das brincadeiras nos parquinhos, nas pracinhas, seja porque eu também fiz ginástica olímpica. Virar cambalhota, virar estrelinha, me pendurar, isso, ou subir em árvore, que seja. Então, assim, a criança, o lúdico, é muito presente no contato para mim, na improvisação para o contato. Então, vai indo, assim, as inquietudes, essas motivações ou esses motes que a gente foi vendo como uma chamada para o festival e que foi se transformando ano após ano. E vocês chegam então nessa edição de 2019, que ela tem uma cara já bem diferente, né? Eu fico imaginando, por exemplo, a questão de fazer a chamada para que pessoas que já tivessem organizado propostas de ensino-aprendizagem pudessem compartilhar, tem a ver até com o acúmulo do tempo, né? Porque quando tudo isso começa, de fato, não existem pessoas no Brasil que teriam materiais para compartilhar. Então era preciso mesmo, né, que viesse pessoas de fora. Mas quando chega em 2019, já tem outra situação colocada. Eu acho que foi muito sagaz, né, a percepção disso e lançar mesmo no edital. Como que foi? O que estava em jogo? Mesmo a questão do financiamento, eu fiquei bem curiosa. Como foi? Foi possível pagar os oficineiros? Se fez financeiramente sustentável com as contribuições conscientes? Como isso aconteceu? Bom, para começar, assim, a inspiração de abrir uma convocatória de professores foi uma edição de 10 anos, né? 10 anos do festival. Claro que teve aquela interrupção nos 2 primeiros anos, 2010, 2011, mas foi em 2009 o primeiro, então faz 10 anos que o evento surgiu. Foi a 9ª edição, mas em 10 anos. Sim. E foi numa jam que eu fui, que já nem organizada por mim, e que eu vi um monte de gente nova. Eu disse, gente, eu não conheço quase ninguém. Que maravilha! Porto Alegre tá dançando contar. Me senti assim, pô, missão cumprida, sabe? Legal, né? Uhum. E eu parei até bastante de ir em jams, assim, em função de que era sexta-feira à noite, eu queria estar com meu filho, tá em casa, sabe? Uma coisa assim. Mas umas vezes que eu fui, eu disse, uau, que legal! Porto Alegre tá dançando. E depois outra. Isso foi uma coisa legal, né?
outra coisa, assim, mais que era um conflito, assim, produzir nessa crise econômica. Porque o que acontece? Nós, como produtores independentes, a gente pensa nos professores, obviamente banca a passagem deles, que vem de fora, e fica ali chulhando para os inscritos entrarem para poder pagar. Não temos patrocínio, né? E eu não tava a fim de passar por isso de novo, sabe? Não tinha condições de botar grana na frente, esperar. É sempre um sufoco, o pessoal deixa para se inscrever na última hora. Então, até o último momento, a gente não sabe se vai conseguir. No ano de 2018, a gente trouxe só uma professora, que foi a Marisa Fernandes, maravilhosa. No anterior foram dois, né? O Camilo do Brasil e a Cristina Turdo. Então, assim, foram vários modelos de produção que a gente fez ao longo do tempo. E esse ano, né, a Casa Cultural Tony Pessoa fechou, virou uma escola de teatro, onde a gente não teria mais a possibilidade de imergir lá, de ter a casa para nós por 4 dias. E aí tem esse centro cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, maravilhoso, com salas incríveis. E eu fui lá apresentar, e eu fazendo mestrado sobre o Sul em Contato. Fui lá, então, conversar com a diretora, apresentar uma proposta de fazer o festival lá, no Centro Cultural da URGS, nessa edição comemorativa de 10 anos. E a questão que lá no Centro Cultural não pode cobrar, não pode ter inscrição, assim, ingresso. Todos, a entrada tem que ser ali. Pode passar o chapéu, pode fazer a contribuição consciente. Então tá, bom, então o festival vai ser gratuito, contribuição consciente. Já que tem tantos praticantes já em Porto Alegre, aí a gente pensou, quem que a gente vai convidar para dar aula, como a gente sempre fez, a curadoria, né? Se, cara, todo mundo, convidar quem, por quê e como. Se a gente não tem como pagar nada, garantir nada de pagamento de antemão, porque a gente não sabe. Então, a gente precisa ser transparente. A transparência é fundamental para mim nas relações profissionais, né? Aí eu pensei, quem sabe a gente pergunta quem quer dar aula, porque pode ter pessoas que estão começando, estão arriscando, são um pouco tímidas em dar aula. Então, vamos abrir uma convocatória. Quem quer participar? As condições são essas. Não sabemos se vai ter cachê, vai depender das colaborações conscientes, e vamos fazer isso também uma escola, né? Também faz parte do aprendizado em comunicação não violenta, como eu fiz uma aprendizagem com Dominique Batter, né? Que ele fala dessa contribuição, ou Honesty Box. Então, assim, é uma outra forma de economia que está rolando aí em outros meios, né? O contrato tem a caixinha, tem aquela coisa. E eu também vejo que as pessoas, principalmente o público de contato e improvisação, tem pouco dinheiro aqui no Brasil, pelo menos nas minhas experiências, ou estão muito acostumados a não pagar também. Então, assim, a gente abriu a convocatória e a surpresa é que teve gente se inscrevendo até do Uruguai. Sabe? Então, veio gente de São Paulo, veio gente de Minas, veio gente do Rio, veio gente de Floripa, de Porto Alegre, professores daqui também, como a gente esperava, que era justamente assim ter esse espaço, né, para poder dar aula. Todo mundo querendo compartilhar, né? Quem tiver experiência. Oi? Todo mundo querendo espaços para compartilhar, né, suas pesquisas. Essa é uma verdade que pulsa, Exato. né? Teve gente que não contribuiu, teve professores que contribuíram com dinheiro, teve, enfim, teve pessoa, veio uma outra participante também da Argentina que, nossa, além de pagar passagem, tudo, ainda contribuiu com valor significativo. Eu dei uma sugestão, né, uma ideia de valor. Então, o que aconteceu? Não cobriu, né? O que aconteceu? Aí eu fui vendo, nossa, gente,
Aí eu fiz assim, juntamos tudo que entrou, tá? Não tivemos despesas, não considerando todo o trabalho de produção, nada como despesa, sim. Porque a gente tinha salas gratuitamente, a gente tinha projetor gratuitamente, o festival durou 6 dias, né? Das 9 da manhã Ah, às 9 da noite. Tivemos piano, tivemos jam com piano, com música ao vivo, coincidências de ter uma banda tocando num dia de jam. Então, assim, não tivemos custos para o festival. ok. Somamos tudo que entrou. E aí eu cá com a minha vontade de ser equânime. Perguntei aos professores quanto vocês gastaram para vir para cá de passagem. Nem pergunto de estadia, nem de alimentação, nada, de passagem. E aí todo mundo lá respondeu: gastei tanto de gasolina, gastei tanto de passagem aérea, gastei tanto de ônibus, nananã. Frente ao que entrou, a gente fez um cálculo, uma regra de três, É. para ver daqueles 100% de despesas de passagens, quanto que era a porcentagem de cada um. E a partir do dinheiro que entrou, a gente distribuiu equanimemente, né, o dinheiro. Não sei se deu para entender muito bem o cálculo, assim, Deu mas, perfeitamente. não pagou a metade da passagem de alguns, Sim. né? Dos professores locais, eles entraram num cálculo diferente, mas eu teria que dar uma revisada, mas foi mais ou menos assim. A gente tentou distribuir da maneira mais justa possível a merreca que entrou. Não foi muito. Eu acho que ainda é bem desafiador o investimento no estudo de dança, do contato, improvisação, pelo menos. Assim, acho que o pessoal banca mais quando é para viajar. Não sei, não sei. Eu fico intrigada com isso e como produtora é sempre um desafio, assim. Sim. É uma questão bem importante discutir a sustentabilidade para o longo prazo, né? Eu acho que é isso. E ainda assim, lá no blog do Sul em Contato tem um último parágrafo já lançando essa pergunta, né, sobre a edição de 2020 e como ela poderia ser diante aí do isolamento, né? Tem uma pergunta super bonita. Tá me ouvindo? Tá aí? Tá aí? Trancou um pouco, Marília. Tô na dúvida. Tá aí, Fernanda? Você falou. Ah, que pena. É onde sobre a edição desse ano. Estamos com problemas técnicos, né? Você tá me ouvindo? Agora eu voltei a escutar, mas fiquei aí uns minutos Tá, sem. tá. Eu queria recuperar a pergunta, né, que está ali no blog sobre a possível edição de 2020, com o século 22 chegando sem bater na porta, né, nas nossas vidas. E aí essa pergunta, e agora? Como fazer em 2020 um encontro de dança onde o contato físico é um pressuposto técnico e poético, numa época em que a proximidade física, o toque, o abraço são um risco de morte devido à pandemia do Covid-19? Não sabemos. Recriamos, ressignificamos a experiência em, entre aspas, contato suspensão do sul, do sul em contato com uma brincadeira sul sem contato. É super boa.
Ah, pois é, não sabemos, né? Será um festival mascarado? Talvez no fim do ano? Não sei, não sabemos. Podemos fazer ontem, conversando contigo, testando aqui nossa conexão, surgiu a ideia de talvez fazer um festival online, Uhum. com conversas, com jams assim virtuais, mas eu não sei. Eu também eu tô decantando assim as possibilidades, né? Tô sem, não tô com pressa em definir nada. Eu acho que eu tô, pelo menos eu, acho que cada um de nós aqui, eu falo pensando na Priya, no Sarraj, meus parceiros, né? Ou menos eu, vou falar por mim. Eu tô num momento realmente de uma pequena dança mesmo, sabe? Uma meditação, assim. Tô numa fase de preparação ou de incubação. Estou estudando outras coisas, estou estudando física quântica, ativismo quântico, estou estudando inteligência emocional, a comunicação assertiva, que eu vou começar também. Tô assim, intrigada com essas possibilidades desse universo que não é o do sair pra rua, né? A saída para dentro, uma saída para dentro, assim. Uhum. Ah, e trabalhando a yoga, encontrando em movimentos do corpo o vínculo espiritual, a intuição. É tanta coisa, né, Marília? Tantas perdas a partir da Nancy. Ano passado também meu pai se foi, né? Agora tantas mortes acontecendo, a gente ficando em casa. E eu gosto muito de ficar em casa também. E embora eu ame viajar, puxa, o contato nos faz viajar o mundo para dançar, né? E Sim. agora a gente não pode. E eu acho que há um pouco também de aceitar isso, de não negar, de não lutar contra, mas sim aceitar isso e, e refletir sobre isso e lidar com isso, ressignificar isso. Então, quem sabe esse também não é um momento da dança ser pequena mesmo, Uhum. né? De ser um momento de ser apenas, não fazer. Eu estou estudando o Amit Goswami, esse físico quântico, e ele, no processo criativo, ele tem uma fase que ele chama dubi-dubi-du, que é ser, fazer, ser, fazer. Ser, fazer, ser, fazer, que é uma coisa que ele teve um sonho, que ele via bailarinos dançando e depois sentados meditando, dançando e meditando, ou seja, fazendo e sendo, fazendo e sendo. E isso é muito do contato improvisação também. A gente entra, é um desejo de entrar no fluxo. Então a gente faz, a gente faz, é uma escuta constante, um falar e escutar, um dar e receber, e, e talvez a gente esteja num momento, a gente fez, agora talvez seja um momento de estar. Então, estou olhando para isso assim procurando acalmar qualquer ansiedade da próxima realização, né? Daqui a pouco eu sei que daqui a pouco vem um insight, Sim. que é o que resulta desse dubi-dubi-du. Um É. insight criativo, o salto quântico, a ideia, né? E ela vem descontínua, ela vem do nada, né? Tipo ontem a gente falando, quem sabe fazer no virtual. Mas eu mesma confesso que cara, a gente tá tão direto na tela,
E eu fico cansada. Muita gente fica cansada. Eu tive um infoxication, né? Uma infoxicação de tanta informação da tela, de tantas lives, de tantos cursos possíveis de fazer e coisas para ler, tours virtuais, que dão fartão, né? Aí, então, eu foquei em alguns estudos, alguns processos. E tem a vida, tem meu filho, tem a calma da ansiedade, né? Tem limpar a casa, tem nada. Tem um Fernanda, insight. ó, desculpa te interromper, mas como eu te preveni, passa rápido e acaba de repente. A gente está entrando na última parte, vai acabar de repente. Você recebeu pelo menos uma pergunta, tem aqui na caixinha. Uhum. Tá preparada? Vai lá. Ó, olha aí na sua tela. Belter, Queria ouvir, queria ouvir sobre diferença e semelhança em diferentes lugares, comunidade de contato e improvisação, por exemplo, Nova York, Argentina, é isso? isso, e diferentes regionais no Brasil. Ah, tá. É que aqui não, o resto não vem. Uf. Ah, na minha percepção, eu acho que, por exemplo, na Argentina já tem tanta gente diferente. Buenos Aires, né? Vamos falar assim. Eu acho que tem gente que vive em comunidades focadas no contato e improvisação. Nos Estados Unidos, Earth Dance, por exemplo. Ou na pesquisa de dança, na convivência. Acho que também a Ana Alonso, em Floripa, né, também está muito envolvida nesse processo de vida, de uma construção, uma política cotidiana, colaborativa, relacionada ao contato. Nova York, né? Metrópole, vai, o pessoal vai para jam, vai para aula, dança, vai embora, cuidar da sua vida. Né? Uma coisa mais individualista, talvez. Né? Agora, os encontros, os festivais, eles são internacionais. Aí junta gente do mundo inteiro num propósito. Festival de Freiburg, né? 200 pessoas do mundo inteiro. Então tem o pessoal que acorda às 6 da manhã, vai lá pro lago, tira a roupa, dá um mergulho na água fria. Tem os que chegam atrasados na aula, ou que saem no meio. Então eu acho que é tão diverso quanto são as pessoas. E Eu não me arrisco a dizer que é em diferenças mais marcantes em cada lugar. em termos, Mas assim, hum, em termos mais técnicos da dança, algumas pessoas falam em um sotaque que aparece na forma dançada, por exemplo. Quando eu acho assim, os finlandeses, por exemplo, são super acrobáticos, super técnicos, assim, a Mirva, uma performance, nossa, contateira das mais lindas que eu já vi, a Mirva Mannequin. O Otto também, vejo os europeus bastante interessados na técnica mais acrobática, mais enfim, na fisicalidade do contato e improvisação. Eu vejo os europeus mais assim. Por exemplo, os argentinos eu vejo mais interessados no contato como estilo de vida, né? Cito aí uns exemplos. Os paulistas, né? Fonte Tica Lemos. Um super conhecimento anatômico, da mecânica do movimento, algo assim também muito ligado ao Aikido, às artes marciais, à meditação, né? Então aí só aí, por exemplo, já tem umas 3 diferenças que eu posso citar. sim, muito bom. Eu quero convidar você para a gente finalizar aqui, a gente retomar o nosso do começo para acabar assim. Então, ó, ainda não, só um convite. Logo depois,
Assim que acabar a live, eu vou fazer um print. O print é a nova foto. E vou postar no feed da Muciná, aquela que dança, e eu quero pedir para quem esteve aqui presente deixar um comentário para a gente criar um rastro disso que a gente está fazendo e que a gente não sabe onde vai nos levar. Não sabemos o que vai derivar de ficar fazendo lives com entrevistas aqui. Então fica aí esse convite. Qualquer pessoa que quiser receber os materiais da Fernanda, ela tem uma produção bibliográfica e também audiovisual, pode me escrever que eu mando pelo direct, ou pode escrever para ela também. Vamos manter essa conversa. Fernanda, então antes da gente ir para o nosso Du, uma última palavra para a nossa live. Amor. Amor. Ficamos com essa. Dançar com a imaginação. Bonito, nossa. Ah. Descoberta. Amar, respirar, aceitar, transformar.